A graça e a paz do Senhor Jesus, meu irmão e minha irmã. Que bom ter você aqui conosco em mais um tempo de reflexão bíblica. Hoje, o nosso tema é a evidência da salvação. É isso mesmo. O nosso texto base se encontra em Lucas, capítulo 19. Lucas 19, do verso 5 ao verso 10. Nós vamos falar hoje sobre Zaqueu. É isso mesmo. Lucas 19, a partir do verso 5 até o 10, diz assim: Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e recebeu Jesus com muita alegria. Aqui é engraçado, porque Jesus diz para Zaqueu que precisava estar na casa de Zaqueu. Jesus se preocupa com a sua vida e ele quer estar na tua casa. Na verdade, ele quer habitar na sua vida, quer habitar no seu coração. Creia nisso. Verso 6 diz: Zaqueu desceu depressa e recebeu-o com muita alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha hospedado na casa de um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituí-lo 4 vezes mais. Então Jesus disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. A salvação, a vida eterna, ela é nos dada pela graça por meio da fé em Cristo Jesus. É pela graça que somos salvos, não vem de nós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Essa é uma verdade bíblica descrita lá em Efésios capítulo de número 2. Isso é uma verdade imutável das Escrituras. Mas existem muitas pessoas que usam dessa verdade para viverem suas vidas de forma relaxada. Vemos claramente nas Escrituras que quando a vida de alguém é alcançada, ou melhor, é tocada verdadeiramente pela graça do Senhor, os desejos dessa pessoa mudam. Agora ela deseja ardentemente agradar a Deus com toda a sua vida, tanto no privado quanto na conduta ética e moral da sua caminhada. Ou seja, ela deseja agradar a Deus com todo o seu comportamento, com a sua forma de falar, com a sua forma de olhar, com a sua forma de vestir, com tudo na sua vida. Quando somos tocados pelo Senhor, como nós trabalhamos semana passada, a pessoa fica constrangida pelo amor de Deus para com ela. E é o desejo dela amar ao Senhor de toda a sua vida, com todas as suas forças, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. É a primeira evidência que aparece na pessoa quando ela deseja agradar a Deus. Junto com o desejo de agradar a Deus, aparece o desejo de se arrepender de seus pecados. As pessoas hoje, por exemplo, elas não querem um padrão para seguir e para dar sequência nas suas vidas, não querem. Por isso, muitas pessoas hoje desconsideram essa verdade, a necessidade de arrependimento, a necessidade de mudança de vida. Porém, nós, como cristãos, cremos que existe um padrão e o nome dele é Jesus. E ele nos deixou a sua palavra, não para que sejamos salvos por meio dela, mas para que ela fosse para nós e que ela seja para nós a orientação dada pelo próprio Deus, da forma com que ele quer com que eu e você conduzamos as nossas vidas. A primeira evidência que aparece na vida de alguém, de um convertido, de alguém que recebeu um toque do amor e da graça do Senhor Jesus, é o arrependimento, o desejo de mudança de vida. Ao olharmos para a história de Zaqueu e ao conhecermos um pouco a sua história, vemos que Zaqueu ele era responsável por todos os impostos da cidade de Jericó. Ele era acusado por muitas pessoas de fazer cobranças injustas. Ele cobrava impostos que eram gerenciados pelos romanos. Ele era um cobrador de impostos do povo romano e eles cobravam impostos dos judeus. E aí Zaqueu era acusado de cobrar impostos de forma injusta, cobrar acima do devido, né, daquilo que seria, no caso, entre aspas, justo. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu,
O tempo não passa muito tempo. Zaqueu demonstra atitude de arrependimento. Zaqueu demonstra mudança. Zaqueu diz que daria metade dos seus bens aos pobres, e metade dos seus bens não é só aquilo que ele recebia em dinheiro, mas era todas as suas posses, ele daria metade delas aos pobres. E ele diz melhor depois: e se eu roubei alguém, vou restituí-lo 4 vezes mais. 4 vezes mais. E só depois que Zaqueu declara isso, Jesus diz para nós e também para Zaqueu: hoje houve salvação nesta casa. O arrependimento de Zaqueu demonstra que este foi alcançado pelo poder, pelo amor, pela graça de Jesus. E ao se arrepender, ao demonstrar fruto digno de arrependimento, Jesus declara que a salvação alcançou sua vida. Não só sua vida, mas também a sua casa. Hoje vemos muitas pessoas que não são cristãs, ou que são cristãs, ou se declaram crer em Cristo, pelo menos declaram que crer, declaram com seus lábios que creem em Cristo, se declaram salvas, mas vivem uma vida de qualquer jeito, vivem a vida ao seu modo, declaram crer em Jesus, falam até mesmo de Jesus, mas não desejam mudar de vida, não desejam se arrepender de suas práticas que são abomináveis ao Senhor diante da sua palavra. Não creem, na verdade, a grande verdade é que essas pessoas não creem que Jesus se entregou à morte por amor para perdoar os nossos pecados e ressuscitou ao 3º dia. Mas, pelo contrário, essas pessoas creem em um Jesus meramente social, que nós não encontramos nas Escrituras e que não está preocupado com a maneira das pessoas viverem. Um Jesus que ama, deseja mudar o contexto social e não deseja mudar a vida da pessoa no íntimo. Não deseja levar as pessoas ao arrependimento. Esse Jesus, meu querido e minha querida, que muitas pessoas na nossa sociedade pregam, é fruto da ambição e fruto da maldade do coração humano. Esse Jesus não existe. O Jesus que nós cremos é o Jesus que está contido nas Escrituras. A palavra do Senhor nos mostra que o arrependimento, a mudança de vida, ela está totalmente ligada na vida daqueles que creem de fato em Jesus, no Jesus verdadeiro. Não existe salvação sem fé verdadeira. E a fé verdadeira, ela é demonstrada através de um arrependimento, através de mudança de vida. A fé, ela é demonstrada através de mudança de vida. Precisamos, meu querido e minha querida, aprender a olhar para dentro de nós e deixar as palavras de João Batista ecoar até tocar o mais profundo do nosso ser. Quando João Batista diz, lá em Lucas, também aqui no Evangelho de Lucas, em Lucas 3, verso 8, produzam, pois, frutos dignos de arrependimento. Precisamos nos arrepender de nossos pecados como cristãos. Precisamos nos arrepender de nossos pecados como ser humano, como pessoas, como igreja. Precisamos nos arrepender diariamente de nossos pecados, porque nós cometemos pecados sim. Nós erramos sim. A palavra do Senhor diz que aquele que diz que não tem pecado, ou aquele que diz que não peca, chama a Deus de mentiroso. Nós não podemos viver uma vida, meu irmão e minha irmã, sem disciplina, sem ser disciplinada espiritualmente dizendo e também sem ser disciplinada pela palavra, sem sermos disciplinados. Hoje nós fugimos de disciplina, mas aqueles que foram salvos em Cristo Jesus amam a disciplina que vem do alto, amam ser corrigidos pela palavra do Senhor, porque desejam agradar ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua vida. Não podemos, irmãos e irmãs, viver uma vida que não busca viver em santidade. Não podemos viver uma vida contando mentiras para as pessoas à nossa volta. Não podemos viver uma vida falando mal das outras pessoas. Não podemos viver uma vida sem amor a Deus e uma vida principalmente não considerando o outro, as pessoas à nossa volta, mais importante do que nós mesmos. Não podemos, irmãos e irmãs, não podemos viver uma vida rendida às nossas vontades e desejos.
Porque senão, essas coisas é que se tornam o nosso Deus, ao invés de Jesus ser o centro das nossas vidas. Não podemos viver uma vida assim. Não podemos viver uma vida sem arrependimento. Não podemos viver uma vida sem mudança de vida. Não podemos. Se de fato conhecemos a Jesus, o verdadeiro Cristo, o Messias, o Salvador da humanidade, aquele que se entregou por nós na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, se de fato tivemos nosso nome escrito no livro da vida, nossa vida precisa gerar frutos dignos de arrependimento. Precisa haver mudança. Precisa haver arrependimento verdadeiro em nossas vidas. Perdão, arrependimento de nossos pecados contra Deus e também de nossos pecados contra as pessoas, porque nós pecamos contra Deus e também pecamos contra as pessoas. Todos nós erramos e temos que nos arrepender. Por isso, ao ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Gere evidência de salvação. As evidências que há em Cristo Jesus. Deixe Ele mudar a sua vida. Se arrependa dos seus pecados e busque mudança que somente o poder do Espírito Santo pode te dar. Vamos orar? Feche os teus olhos, põe a mão no seu coração e vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esta palavra e queremos pedir ao Senhor, Pai amado, perdão pelas vezes que nós temos tanta dificuldade em nos arrependermos dos nossos erros, tanta dificuldade em nos arrependermos de nossas falhas, tanta dificuldade em nos arrependermos, Pai. Pai amado, daquilo que a gente faz de errado e que às vezes a gente acha que não é. Mas Deus, se a tua palavra condena, se a tua palavra nos confronta, se a tua palavra orienta de outra forma, estamos errados, Pai, precisamos de conserto. Por isso, Espírito Santo, ministra em nós o desejo de te agradar, o desejo de amar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Pai amado, perdoa os nossos pecados e nos guia a nos revisitar todos os dias para corrigir as nossas falhas diante do Senhor, nos arrependermos diante do Senhor e buscarmos mudança de vida. Gera em nós frutos, Pai amado, frutos da salvação, frutos dignos de arrependimento, mudança de vida. Em nome de Jesus nós oramos. Convence-nos dos nossos pecados, pecados às vezes que nós achamos que não temos cometido, mas temos sim. Perdão pela nossa falta de disciplina espiritual e perdão pelas nossas falhas em não deixar e não permitir com que a tua palavra e o teu Espírito Santo disciplinem as nossas vidas e corrijam os nossos comportamentos. Nos muda as nossas vidas para que a gente possa glorificar o teu nome em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém, 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 meu irmão e minha irmã. Que essa palavra possa ter edificado a sua vida e que você possa compartilhar com o maior número de pessoas possível. Você que faz parte das nossas comunidades da Igreja Metodista em Sevilha e da Igreja Metodista em Veneza, eu te convido para ficar atento às orientações. Nós tivemos um novo decreto na nossa cidade aqui em Ribeirão das Neves, então possivelmente daremos orientações referente aos nossos cultos, às nossas programações no domingo, tanto a respeito de escola dominical e a respeito do culto à noite. Então, fique atento, fique atenta e que nós possamos estar juntos no domingo, tomando todos os cuidados, com o distanciamento necessário que nos é orientado para que nós possamos cultuar ao Senhor com segurança, mas acima de tudo, cultuar ao Senhor com todo o nosso coração, com muito amor e com muita entrega. Já começa a preparar o seu culto, porque você vai oferecer ele ao Senhor no domingo. Que Deus te abençoe de forma poderosa, em nome de Jesus.